Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo, para mais uma aula, nossa segunda aula do livro Em Busca de Timóteo, um livro muito interessante que nós estamos acompanhando. Semana passada, a lição passada foi o missionário Juan Carlos, hoje temos a irmã Suzana, a professora Suzana da sala de adultos. Seja bem-vindo. Sim, obrigada, pastor. A graça e a paz a todos. Vamos pegar o livro aqui, né, pastor? Ó, mostrar o livro novo agora. Aqui, pastor, deixa eu te entregar. O O livro que nós já livro, estamos trabalhando, né, pastor? Já foram 3 capítulos na primeira lição, né? Como sim, o pastor falou, é uma linguagem mais simples, né? Um tema diferente, mas muito apropriado, muito importante para o contexto da igreja, para a obra de Cristo. um assunto muito bom e de extrema urgência nos nossos dias. Deixa eu colocar o Verdade. livro aqui, equilibrar ele aqui novamente para ele não cair, né? E vamos lá, então, nossa segunda lição, que vai abranger o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro. O capítulo 2 é a voz do líder solitário, né? Já vimos um parte na lição passada, aquele que se sente sozinho. E o capítulo 3 aprendendo a ser como Timóteo. Nós, a lição passada, falamos um pouco, mas nessa vamos falar literalmente como ser um Timóteo, aquele ajudante fiel que está ali junto, que todo Paulo quer ter, né? Sim, Em verdade. 1 Timóteo, nosso texto continua o mesmo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, e diz o seguinte: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, quando Paulo estava junto, é lógico que ele estava instruindo Timóteo e, Paulo, e Sim. Timóteo estava presente, vendo como Paulo agia, mas quando Paulo estava preso, não podia ir, ele escrevia e instruindo Timóteo a como proceder na casa de Deus, que é a igreja. Sim, verdade, pastor. E vemos aqui, né, o compromisso, a afinidade que eles tinham, né, ali pela obra, a afinidade pessoal no ministério. E é interessante, pastor, porque aqui Paulo, né, guerreando pela verdade e reafirmando, ó, né, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E no texto fala assim, né, para que fique ciente de como se deve proceder. E é interessante que no próprio livro já até responde essa pergunta, né, pastor? Ali com outro texto bíblico em Mateus, quando Cristo fala, né? Se queres ser o primeiro, deves servir. E eu lembro quando eu cheguei aqui na IBNE e tinha uma frase que falava muito, que era assim: se você não serve, Você não serve. se você não serve, não serve. Né? E eu falei em Brasília, numa reunião lá, a gente estava em reunião de família, e eu falei, olha, eu tenho aprendido muito sobre uma frase lá na igreja, que eu estou fazendo parte agora e tal, e ela é a seguinte, se você não serve, não serve. Algumas pessoas ficaram assim, né, pensativos, eu falei, e aí, o que vocês entenderam? Aí teve uns dois mais espertos, né, astutos, falou, não, realmente faz toda a diferença para o contexto da igreja. Se você não sabe servir, não está habilitado para o ministério, para o chamado de Cristo. E outra coisa interessante que eu pude perceber aí foi da liberdade de Paulo, a linguagem direta, simples, mas direta, a liberdade de se comunicar, como deve ser de um líder para o liderado, do Sim, liderado, ou mais ainda, não, um parceiro, um ajudante. Pensa, se o pastor chegar e não puder falar com liberdade, né, na, na liderança, né? sim, Chegar e falar assim, ó, preciso fazer isso, ó, chegar assim, fulano, você precisa de agir assim, assim. Não tiver essa liberdade e falar diretamente, não vai é funcionar. verdade, Então pastor. precisa É ter essa verdade. afinidade, essa liberdade, essa cumplicidade no ministério. Muito bem, né? Vamos lá para mais um, já no ponto 7, né? Da página 32, ainda dentro do capítulo 2 lá, a voz do líder solitário. Deus nunca planejou que estivéssemos sozinhos ou que tentássemos fazer tudo sem a ajuda de alguém. Nós precisamos de outras pessoas, até Jesus precisou. Né? Na lição passada eu falei um pouquinho, digamos assim, que Jesus não precisava, né? Ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele escolheu precisar de pessoas,
até porque ele é onisciente, sabia todas as coisas, sabia pelo curto período que ele estaria presencial, assim, de corpo aqui neste mundo, e precisaria dar continuidade no Sim. ministério, na igreja, então ele precisava preparar pessoas que continuaria esse trabalho, e né, mesmo naqueles dias, não foi só os 12, né, ele enviou, chamou mais outros 70, Sim, sim. enviavam para curar, para expelir demônios e tudo mais, fazendo a obra. Então ele escolheu precisar de nós. O mais interessante, pastora Delcia, é porque o nosso Salvador, ele nos ensinou pelo exemplo. Como o senhor mesmo disse, né? Cristo, né, filho de Deus ali, ele não precisava pela sua natureza divina, mas ele deixou o exemplo, porque nós somos fracos, limitados, né? Natureza caída, regenerados no processo ali da santificação. Mas nós necessitamos. E temos, né, essa característica, eu falo por mim mesma, eu tenho essa característica de querer fazer sozinha, pelo fato de achar que as pessoas não vão compreender a forma como eu quero que faça, às vezes um excesso de zelo, né? Não, tem que ser assim, e isso acaba restringindo ali a liberdade ou delegar tarefas e tal. Eu tenho essa dificuldade, eu falo no âmbito profissional também, eu tenho essa dificuldade. E somos limitados e falhos. E Cristo nos deixou o exemplo para nós aqui, como devemos fazer. E é difícil quando você fala uma vez, a pessoa está lá, não corresponde, fala a segunda vez, aí a gente acaba perdendo a paciência de Sim, falar uma vez verdade. só, e às vezes nem uma vez já não fala, porque a pessoa não corresponde, a pessoa não se importa, e aí, para não estressar, a gente acaba, vai lá e faz. É Verdade. errado, às vezes, chega a ser errado. Mas não é porque, né, pode ter certeza, quando o pastor vai lá e faz, sem esperar que os outros ajudem, não é porque ele queria fazer, né? Que ele tem prazer em fazer tudo sozinho, é porque ele simplesmente estava evitando estressar mais do que já Não teve o está. retorno esperado, né, pastor? Às Quando vezes diz as fala, expectativas como eu disse, frustradas. já falou várias vezes e não houve um retorno satisfatório. Aí acaba fazendo mesmo e aí vai ficando. Isso aí que o senhor falou é tão importante porque o próprio autor do livro, ele fala assim que nós estamos em diferentes fases de crescimento e amadurecimento, né, na caminhada. Então, às vezes, nós estipulamos um nível alto que nós estamos ali, alcançamos pela graça de Deus e a gente espera isso das pessoas ou dos liderados e isso acaba frustrando. E esquecemos que cada indivíduo, cada pessoa, né, que faz parte do corpo, ela está em um nível de amadurecimento, de compreensão da palavra, da vontade, do chamado. Mas Deus vai capacitando a cada um. Mas tem que ter o levante e ande, né? E agora falando de forma bem prática, vamos falar aqui na nossa igreja, Igreja Batista Nacional Ebenezer, né? Eu não tenho muita habilidade, né? O pastor João ria de mim quando nós íamos pregar fita crepe. Quando ele pregava 100, eu pregava duas, né? Eu acho que foi muito da minha parte ainda. Não tinha habilidade, mas eu era excelente para segurar a escada, eu ficava dando muito palpite, chegava, vamos fazer isso? Vamos. Né? Então, às vezes, não é para chegar e ficar estressando. Quantas vezes a gente vinha fazer, o pastor João era muito bom quando vinha só nós dois. Não tinha estresse, aí chama as pessoas para dividir e as pessoas simplesmente começam a, a não fazer, assim, a contento, não está correspondendo dentro da capacidade dela, não está cobrando algo que não é além da capacidade, né? O pastor João nunca chegou para mim e falou, não, você tem que colar o mesmo tanto de fita crepe que eu. Nunca falou isso. Ele falou, não, você vai fazendo a sua parte aí, já está de bom tamanho. Então, eu sou tranquilo nisso, eu gosto, sei ajudar dentro das minhas condições, quero fazer o meu melhor. Né? Ali eu estou fazendo, eu quero fazer daquela forma. Então, não dá para você chegar e falar, vou ajudar, chegar lá, tá só tumultuando, mais atrapalhando. Aí senão a gente vai usar aquele ditado. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, se ele for para atrapalhar também, melhor nem, não começar. Mas todos nós temos condições, dentro das nossas dificuldades, das suas limitações. Você não dá conta de fazer uma coisa, outra coisa, né, você dá conta de fazer. Com certeza, alguém, todos nós, melhor dizendo, tem algo a oferecer. Basta ter interesse. Muito bem, né? Então, agora o nosso ponto 8, a página 32, que diz o seguinte: Jesus sabia que Pedro, Tiago e João
não conseguiriam mudar a situação que ele estava destinado a cumprir. O que Jesus estava procurando era conforto, consolo e companheirismo dos seus discípulos mais próximos durante aquela hora de grande necessidade. E os 3 discípulos não conseguiram oferecer isso a ele. Tudo bem, nesse ponto aí o autor extraiu, né, do contexto ali, quando Jesus estava orando no jardim do Getsêmani, quando ele suava sangue, chorava sangue, a dor era intensa, e ele, naquele momento, ele não queria que Pedro, nem Tiago, nem João, eles tomassem o lugar dele, né, assumissem o papel dele. Ele só queria o apoio, queria que eles Sim, estivessem ali com ele, o confortando, o ajudando naquele momento de grande dor. sim. Ele falou assim, né? Não são capazes de orar comigo neste momento. É interessante, pastor, porque quando lemos as Escrituras, nós percebemos ali que aqueles discípulos, eles não tinham alcançado ainda a visão de Cristo, a missão de Cristo, eles não tinham compreendido qual era a obra de Cristo ali, eles foram compreender depois. E quando nós já aprendemos, igual na escola, por exemplo, sobre missão, visão, valores, até o exemplo da Goiás, que provavelmente tinha uma placa lá, né, com a visão da empresa. O ministério tem uma visão, colocando no nosso contexto aqui. Tem uma visão, a igreja tem uma missão, os valores estão ancorados nas escrituras. E quando os liderados, né, ou os líderes ali que estão ali à frente dos demais ministérios, não participam dessa visão, isso se torna um fardo extra, pesado para o pastor, porque além de não ajudar, ainda se torna um peso extra. É, é um assunto que nós já trabalhamos muito aqui na igreja, sobre a visão do ministério. Né? Um dos assuntos muito trabalhados foi a autoridade espiritual, de saber quem é o Sim, seu líder, verdade. porque a igreja que não tem, o ministério, não tem uma visão definida, clara de onde quer chegar, então os seus liderados também ficam em dificuldade, né? E às Sim. vezes ele vai ter. é, Gosto muito, eu lembro sempre quando fala assim de andar junto, de ter uma visão. De um exemplo, quando eu estudava lá, quando era criança pequena lá em Cirilândia, Há né, muito tempo. os mais jovens ainda talvez não vai ter visto. Aí tinha aqueles livros, lá tinha as lições. E tinha a figura de 2 burrinhos lá, né? Amarrados com a corda, tinha uma moitinha de capim de lá, outra de cá. Aí ficava um puxava para lá, outro puxava para cá e não conseguiam comer. E aí estava assim, um esforçava, quase se enforcando e não conseguia. Aí depois tem a figurinha dos dois lá, assim, pararam de puxar um para o lado e outro para o outro, foi comer a moitinha de capim de lá, voltou, foi comer a moitinha de É de capim cá. de cá. Ou seja, quando eles começaram a trabalhar juntos, aí Sim, conseguiram comer. E assim é a igreja. Se o pastor estiver puxando para um lado e os liderados estiver puxando para o outro, não vai chegar a lugar nenhum. Vai haver divisões, como sim, ocorre, vai haver muitas coisas, mas não vai ter um segmento, um trabalho que vai render frutos. E é isso que nós precisamos. É isso que Jesus estava ensinando. E para isso vai precisar, né, de Pedro, Tiago e João que vão estar lá apoiando, consolando. sim. Como o senhor falou, bem falado, pastor, autoridade espiritual. Né? Uma das primeiras lições que o liderado precisa aprender, para ele compreender ali que o pastor ele vai direcionar. E eu costumo falar assim que quando nós somos direcionados, é muito mais fácil você seguir um caminho que foi, olha, é assim que é para ser feito, do que você ficar batendo cabeça, né, perdido ali no ministério sem frutos nenhum. Às vezes eu fico assim, sem entender as pessoas que são rebeldes por natureza. Eu não quero. É tão mais fácil, como a Suzana acabou de falar, você já dá seguimento de algo já Sim, iniciado, né? sim, Você chega, já tem uma ideia, você vai poder até ajudar a melhorar aquela ideia, mas você não precisou de criar aquela verdade. ideia. Você Né? O vai dar peso. continuidade Uhum. e vai. E é isso, né, que o Jesus Cristo quis passar essa visão. Quando ele chamou os 12, chamava 3, e aí dá sempre essa visão de hoje no ministério da igreja. Tem o pastor, tem o segundo pastor, tem um moderador, e vai indo, vai Sim, estendendo, vai sim, aumentando, aí chega a 3 ali mais próximo, a 12 mais próximo, a 70, assim, e vai crescendo o trabalho, e é nisso, né? E o próprio Jesus Cristo deu esse exemplo de como se deve trabalhar. Então, cada um que quer trabalhar de outra forma não dá certo, porque não foi assim que foi começado por Jesus Cristo.
Como o pastor missionário falou na lição passada, né, o exemplo do corpo é perfeito. Não adianta o cérebro falar assim, caminhe reto, se a perna não, né, seguir a mesma direção. Um Então, exemplo. é a visão, o caminho a ser seguido é junto, é corpo, por isso que a igreja chama o corpo, né, Sim, de Cristo, é a igreja, da qual ela é a cabeça, porque precisa trabalhar em harmonia, né? Porque se um membro não quiser obedecer, não vai dar certo. Se um pé quiser andar né? para frente, o outro quiser andar para Para trás, trás. não vai dar muito certo, né? E na página 33, é o ponto 9, diz da seguinte forma: existe uma multidão de líderes espirituais ministrando hoje que precisam de apoio. Ou seja, né, precisam desse apoio. Existem Sim, muitos líderes precisando de apoio nesse exato momento. Existem pastores em todas as comunidades do país e ao redor do mundo que precisam de apoio e assistência em seus trabalhos para o Senhor. Inúmeros pastores hoje, neste exato momento, estão buscando por Timóteo. Ou seja, em sim, todo mundo onde existe um pastor, existe um líder, ele está buscando um Timóteo, aquele companheiro fiel, pronto a estar servindo, capacitado e disposto a estar cooperando na evangelização das sim. pessoas. Eu creio que nessa sequência que o senhor colocou, eu acho que o pastor espera mais disposição do que a iniciação, no caso ali, do que a capacitação. Porque a disposição faz o membro levantar, ter atitude. A capacitação vai vir ali com o discipulado, vai vir ali com o tete a tete, vai vir ali, né? Igual nós fazemos aqui na nossa igreja. Agora, no contexto de pandemia, que não está sendo feito, mas sempre tem a reunião de líderes, né? Que é exposto, que é colocado qual é o foco, qual é o propósito do ministério, né? Vai trabalhar, por exemplo, vai chegando o segundo trimestre ou terceiro trimestre, o que vai ser feito? É exposto o planejamento e o direcionamento para cumprir aqueles objetivos. Nem sempre eu gosto de citar esses exemplos. Existem pessoas muito mais qualificadas, capacitadas que eu em todos os sentidos, né? Pessoas doutoradas em tantas áreas aí, cara super intelectual, mas que não tem um chamado. Então, Verdade. o aprendizado a gente vai conseguir no dia a dia, basta ter interesse, né? Depois dessa pandemia, eu já tenho dito desde o início que é o interesse, mais do que nunca precisa ter interesse. O que a pessoa está interessada em fazer? Aprender. Todo mundo que tem disposição, gosto de lembrar sempre também, lembro muito de uma colega de trabalho, ela falava assim, eu não tenho aquela capacidade de aprender, de captar tudo muito rápido. Às vezes eu preciso de ler a mesma coisa que vocês gastam lendo uma vez, duas, eu gasto 5. Mas eu compenso lendo as 5 vezes ou uma a mais ainda para aprender. Né? Então, às vezes, é mais disposição do que a própria qualificação Sim. para começar o trabalho. Foi o próprio exemplo de Jesus Cristo. Escolheu pescadores, homens, Né? talvez até analfabetos. Né? Pedro não tinha nenhuma uma qualidade para ser líder. E, Sim. entretanto, o interesse dele era estar à frente o tempo todo. Era o primeiro em tudo. Verdade. Errando, acertando, Mas tinha mas atitude, tinha tinha atitude, tinha atitude. disposição, né, para fazer. Né? Imagino que, vamos seguir o exemplo de Judas. Talvez seria um cara muito inteligente, matemático, né, Né? mexer com números, com dinheiro. Talvez seria um cara inteligente, mas, no entanto, foi o que traiu Jesus Cristo. Então, não é as qualidades, digamos, seculares, assim, que vai, lógico que ajuda, né? Hoje, há pessoas que falam que uma boa faculdade, no sentido, na formação da pessoa, vai ajudar, contribuir para o chamado, para o Sim, vai ministério. somar, com Mas certeza. a disposição, o interesse ainda continua sendo a maior qualidade da pessoa, de um Timóteo que vai ajudar a Paulo nesse tempo. Sim. Agora, já no capítulo 3, aprendendo a ser como Timóteo. Na página 36, às vezes o que nós consideramos pouco ou insignificante é algo que para Deus é de grande valor. Em Lucas 16, 10, né? Depois podemos acompanhar aí, Jesus ensinou a importância da fidelidade, mesmo em coisas pequenas. Deus está mais interessado na nossa fidelidade em certas tarefas que realizamos do que com o trabalho em si. Tá Eu gostei vendo? muito desse tópico, porque
aquilo lá desde vem do Antigo Testamento. Deus não estava interessado em muitos sacrifícios, muito sangue de bodes, de carneiro, de novilho, mas na obediência. E aqui, hoje, no nosso trabalho, Deus às vezes não está muito interessado em tanta capacitação, em tanta inteligência, em tanta coisa, mas em si, em obedecer, em estar pronto na fidelidade, ali cumprindo com o seu papel, estar junto com o pastor, trabalhando para que a igreja possa crescer não só em número, mas em qualidade. Eu imagino que deve ser uma satisfação muito grande, pastor Edelso, quando vocês, o senhor, o pastor João, vocês visualizam a igreja e fala assim, né? Conta ali na mão e fala, esses eu posso contar com eles, né? E não estamos falando aqui de capacidade intelectual. Estamos falando de disposição, estamos falando aqui de compromisso, né, com a obra, seja em pequenas coisas, né, ou em grandes coisas, mas o fato da pessoa ser fiel, ter compromisso, isso já dá um peso, né, ali um peso no sentido assim, um peso para essa pessoa no sentido dela, a importância dela no ministério, né, não pela capacidade intelectual dela, mas pelo compromisso que ela tem. Às vezes quando a gente conversa assim, né, o pastor João, aí quando alguma pessoa, a gente usa o termo assim de não está dando certo, né, que não está interessado, a gente usa, a pessoa não está dando certo. Aí desanima, fala, não, mas é difícil, desgasta, investe assim, tempo e tudo, de Cria qualificação, cria expectativas. expectativa e a pessoa não rende. Aí fala assim, dá vontade de desistir. Mas aí, por outro lado, quando vê uma pessoa que está dando certo, ver ela crescer, ver ela mudar o rumo da vida. Mas não é, mas realmente é para esses que a gente está trabalhando, né? Como disse, você conseguiu uma alma para o reino de Deus, já é uma Né? festa no céu, Não quando é? mais uma alma conquistada. Então, um que a gente pastoreia, que dá resultado, que a gente vê os frutos, que vê a mudança, nos alegra, nos incentiva a Sim. continuar. E é isso que, né, ao longo da história bíblica, a gente vê desde Jesus e vem para os apóstolos, né, e o grande exemplo de Paulo, vê os seus ajudantes ali que estavam firmes com ele. E hoje nós vimos aí tantas pessoas, né, neste tempo, nós estão trabalhando. É o que anima, é o que dá sentido a manter, a continuar a obra. Senão, não faria sentido. Porque muitas vezes, pastor, a visão da igreja é de que os pastores são super homens, né? Não tem dificuldades, não tem fraquezas, não tem dia ruim, não tem dor de cabeça, não, Não não cansa. gripa, não cansa, não gripa, não pega Covid, É, provavelmente, né? Eles devem imaginar, não pega Covid. E aí, muitas vezes, eles se abstêm, muitas vezes eles ficam na zona de conforto, né? E não tem a atitude que nós estamos falando aqui, não se dispõe, não põe a mão no arado, né? Para que a igreja continue no progresso, caminhando, cumprindo o ID dela. e bem lembrado aí que a Bíblia também diz, quem mais é dado, mais é cobrado, né? Se todo mundo fizer uma coisa errada, não fica. Se o pastor fizer, Ou, a cobrança, ou, a visão, entendo, lógico que a responsabilidade é maior, sim, mas também é um ser humano. Está propenso a erro, com seus defeitos, com sim, família com problemas, com defeito também. Então é isso. Então aí deveria receber um apoio. Um dia eu vi até minha tia, né, que também é crente, ela falou assim: eu oro todos os dias pelo meu pastor. Eu vejo que ele precisa mais de oração do que qualquer um outro membro da igreja, sim, porque ele está preocupando com todo mundo, que ele é o que mais ora pelas pessoas, então deveria também ser o inverso, todo mundo orar sim. por ele, para que ele possa estar sendo fortalecido para ele continuar. Falei, tia, só tem uma visão interessante. Ela falou, todo dia eu oro, lembro do meu pastor, porque ele sei que ele precisa, porque não é fácil o Sim. trabalho. E é isso, ser um Timóteo é justamente isso. Não precisa ser Né? necessariamente o Timóteo mesmo aí da Sim, Bíblia, com Paulo, aquele que estaria lá à frente de uma igreja, na ausência de Paulo, mas cada um, né, cada um da igreja pode ser esse Timóteo, fortalecendo o seu pastor, o seu líder, para que ele continue de pé. não, e olha que suporte que o senhor acabou de testemunhar dessa pessoa, né? Imagina o senhor saber assim que tem,
né, membros aqui, ovelhas que o senhor sabe que estão orando diariamente pela sua vida, pelo seu ministério? Porque o pastor, ele tem um alvo gigante nas costas. Se um membro, ele desvia, ele cai, às vezes ele leva um ou outro. Se o pastor desvia, se o pastor cai, o estrago é grande na igreja. Então, o alvo é gigante nas costas. Né? Então, só de ter esse suporte, às vezes essa pessoa ela não tem um ministério na igreja, mas ela tem um ministério pessoal de orar pelo pastor dela. E às vezes a pessoa acha mais fácil, e acontece, em falar mal do pastor. Às vezes, algumas conversas e discipulado, eu falava assim, ó, ao invés de você falar mal do pastor, justo ainda na sua casa, junto com sua mulher, seus filhos, né? Pense, por que você não faz o contrário? Justamente o contrário, vai orar, chama sua família, ao invés de você estar falando mal do pastor, você acha que ele está errado? Comece a orar então, pastor, ou Deus, né, melhor dizer, Deus, está errado, é o pastor ou eu? Mostra para mim. E se for eu que Se eu prepare para a conserto, resposta, né? vai ser o que eu falo. Oração só é oração quando é sincero. É verdade? Senão Verdade. outra é só palavras soltas ao vento que não tem nenhum efeito. Esse aí é conversa, balela, não é oração. Então começa a orar. O pastor pode estar errado também, como eu já disse anteriormente. Ele é humano, é ser humano, Sim, é sujeito a falhas também. sim. Talvez ele possa estar errado. Mas aí eu vou lá jogar pedras e falar mal? Não, eu vou orar para que Deus possa fortalecer, porque ele não vem errar. Agora a pessoa às vezes não tem coragem de orar, de ser sincero, que o erro pode Verdade. estar nela, Né? aí o negócio complica. Mas então, aí seria o certo e corrigiria o erro e facilitaria a situação. E quando está falando, quanto mais falar mal, pior vai ficar. É isso Né? aí, Então não pastor. adianta. Não adianta você, meu irmão, amado irmão, não adianta você falar mal do pastor. Ore por ele. Naquela hora que você vai reunir lá, na resenha, o dia do pastor João, a resenha dos ímpios, vai falar mal do pastor, comece a orar por ele. E eu, como eu disse, orar é sinceridade. São palavras de sinceridade. Não são palavras só soltas ao vento que não vai Né? Por adiantar de nada. hipocrisia. Né? A hipocrisia não vai resolver. Ore pelo seu pastor, interceda por ele, ajude ele nessa árdua tarefa que é levar o evangelho de Jesus Cristo. Sim. E no ponto 11, na página 39, né, quando a correção vem, né, só explicando um pouco lá, quando você lê o livro, e o autor lá ele vai falar que ele precisou fazer algumas correções na vida dele, que ele entendeu errado. E aí, essa é uma das correções que eu achei interessante, né, coloquei aí, que ele falou que precisou da vida dele, só, né, pastor famoso, escritor de livro, também erra, ou Sim. tem, às vezes, um entendimento errado que ele precisa de correção. E essa é uma delas. Né? Quando a correção vem, ela pode machucar a carne, mas produz grandes resultados quando acolhida. Sou agradecido porque o Senhor me ajudou a corrigir esse tipo de atitude. Ou seja, né? Então ele teve que ser corrigido, uma Sim. atitude dele que estava errada. E é isso, né? Até já adiantei um pouco no tópico passado, é isso. Se está errado, precisa mais do que nunca se dobrar diante de Deus e pedir correção. Né? Agora, mais do que nunca, precisa estar pronto para a correção. Ouvir a voz do Espírito, né? Igual o autor colocou para nós ali. Ele ouviu a voz do Espírito, né? E foi corrigido. Aí o senhor pode até me ajudar a lembrar, em Hebreus fala, em Provérbios fala, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, né? Não te enfades, né? Da correção dele, porque Deus, né? Disciplina a quem ele toma por filho. Em Hebreus também fala, Outra né? versão é quem ele ama. A quem ele ama, sim. Então, só de você saber que está sendo disciplinado, eu já penso assim, se eu estou sendo disciplinada, o que antecede isso? Eu sou filha. E se eu estou sendo disciplinada, é porque Deus tem algo melhor Tem um para mim. propósito Tem na um minha vida. propósito na minha vida. Né? Então, igual ele colocou aqui, né? Quando a correção ela vem, ela machuca, mas ela produz grandes resultados. A pessoa que reconhece isso, né, pastor? Porque se a pessoa não reconhecer o seu erro, não reconhecer que está sendo disciplinado, não vai ter resultado nenhum. Só uma pergunta, nos seus tempos que você pregou, como diria o pastor João, você desistiu da carreira, né? Qual o maior recompensa ou elogio, assim, quando no final do sermão, quando os irmãos vão cumprimentar? Nossa, pastora, esse é um exercício de memória.
Não, de forma prática, assim, não precisa então. ser a palavra, assim, ó, que a pessoa chega e te fala algo que se sente agradecido, ó, se sente útil pregando o evangelho. Não, eu ouvi assim, nossa, eu não tinha pensado por esse lado, Para mim, né? a melhor coisa é falar assim, ó, hoje Deus falou comigo tudo que eu precisava de ouvir. Porque aquela pessoa Né? lá do nariz empinado, que nunca Sim, fala com ele, verdade. né? Ou então aquela que chegou lá assim, ó, excelente, o senhor pregou demais e tal, isso aí não me incomoda. Ó, É bom, ó, mas... Não, mas tudo é da sinceridade. Né? Mas aquela falou assim, realmente eu precisava de de ouvir isso. ouvir. Hoje Deus falou comigo. Né? Nem falei nem que foi eu, foi Deus que falou. Porque a gente, né, em tese, não deveria ser eu falando, é a voz de Deus que Sim, está falando, senão não faz muito sentido. Então, é isso. Nós precisamos, as pessoas precisam estar atentas. Lógico, o pastor precisa estar preparado, mas as pessoas também precisam estar preparadas para ouvir e sim, ser corrigido. Não tem coisa melhor do que ser corrigido. E aceitar a correção. Só assim ela vai amadurecer, só assim ela vai crescer, só assim ela vai se tornar um cristão melhor a cada dia. é o coração contrito, né, pastor? Então, né, chegamos mais um ponto aqui, né? Deus quer que tenhamos uma atitude de compromisso e excelência com o nosso trabalho. Ele quer que sirvamos aos outros da maneira como gostaríamos de ser servidos. Ele quer que façamos tudo como se fosse para Ele. Ou seja, nós precisamos fazer aquele lá, eu lembrei desse ponto aí do segundo mandamento, né? É, nossa, agora amar o próximo como a ti mesmo. Sim, Porque você vai resumir todos os outros. Não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar, e aí vai. Porque tudo que eu espero que se faça comigo, eu devo fazer aos outros. Então, se eu espero que o meu líder seja bom comigo, me oriente, me apoie, eu preciso apoiá-lo, eu preciso ser sim. um parceiro com ele. Achei interessante o exemplo do autor, né? Que ele colocou assim: se eu fosse o pastor, como eu gostaria, né, de ser servido nessa área? E é interessante quando a gente coloca isso. Essa semana eu estava conversando com o Emerson sobre a minha gestora. Aí eu, como disse, foi uma reclamação, né? Que aí eu falei para ele assim, falei, nossa, a minha gestora, ela tomou a decisão assim, assim, assim. Aí o Emerson pegou e falou assim para mim, tá, se você estivesse no lugar dela, com os funcionários que você tem lá ali na sua gestão, você faria diferente? Aí eu fui analisar, pastora Delcia, falei, não, eu teria tomado as mesmas decisões que ela tomou. Às vezes falar, né, eu comentava uma vez com o pastor João, falei assim, tomar decisão para a vida dos outros, as pessoas acham que é fácil, mas não é muito difícil, porque eu sei até onde eu posso ir, onde eu aguento. Às vezes eu não sei onde as pessoas podem ir, até onde elas aguentam. Então não é tão simples assim. Né? E aí eu lembro uma vez lá na Goiás também, de exemplos, os meninos lá falando, o gerente é isso, é aquilo. Falei, se você fosse gerente, o que você ia fazer diferente? Aí esse cara assim, faria isso. Eu falei, não, essa é a parte fácil. As outras partes de conseguir os recursos necessários. Aí todo mundo calou. Então não é Né? fácil assim. Só colocar defeito é muito fácil. Agora, você apresentar uma solução, Sim. aí nem sempre, ou a maioria das vezes é muito difícil apresentar uma solução. Ou seja, isso aqui é o exercício da empatia. Se colocar no lugar do outro, se colocar na situação do outro, antes de, né? Principalmente os mais difíceis. Nos Sim, mais bons, né? né? Já Só vi na muito falar coisa assim, boa, ser pastor é muito bom, é convidado para isso, para convidado para aquilo, né? ganha presente, Verdade, é não sei o quê, né? verdade. Mas na hora de levar todos os ralas, né? Aí eles não pensam por esse lado, né? Na hora de Não, pagar os preços que devem pagar, ninguém não, quer. não Mas mesmo. na parte boa, né? Então, Sim. não é só nas partes boas, nas partes ruins também, né? Tudo bem, né? Então chegamos aí ao final de mais uma lição. E lembrando sempre, né? Poste lá seu sim, leia, vê o vídeo não só por uma obrigação, mas para o seu crescimento e seu aprendizado. Né? Aprenda, busque o conhecimento. Esse texto agora, esse tema agora que nós estamos tratando é de muita relevância para a sua vida espiritual, para o contexto da igreja, né? Vamos aprender, vamos participar, vamos conhecer a vontade de Deus para E nós. você vai descobrir que não é muita teologia, é muita prática. Sim, Coloque em prática, sim. então. Fique com Deus, Deus te abençoe, graça e paz. A graça e a paz.